Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Ben 10, Universe, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Izon. Links na descrição do vídeo. Ninja do Universo. Capítulo 4 – A conspiração exposta. O clima era tenso quando os chefes do clã entraram nas câmaras do conselho. Cada membro ficou em silêncio quando entraram na sala. Mesmo normalmente preguiçoso, Shikakunara tinha um olhar sério em seu rosto, normalmente entediado. Cada membro rapidamente tomou seus lugares, na mesa do meio-círculo, e começou a esperar em silêncio tenso. Os chefes do clã não sabiam por que haviam sido chamados aqui, mas aparentemente era sério, pois os membros do Conselho Civil não haviam sido convidados. Curiosamente, o único civil presente foi Mebuki Aruno. Depois de alguns momentos, o silêncio foi quebrado quando as portas se abriram. Eles viram Tsunade e Jiraiya, segurando uma grande pasta em suas mãos, entrando na sala, ambos parecendo incrivelmente sérios. Logo depois foi outro homem. O homem era velho e com olhos redondos e pupilas escuras. Ele usava um capacete que consistia em uma faixa cinza ao redor de sua testa e um pano azul escuro emoldurando sua cabeça, atingindo seus ombros. O resto dele estava coberto de vestes reais e caras. Este era o daimyo do País do Fogo, Ozai. Flanqueando estavam 2 guardas samurais e um terceiro homem. Ele usava vestes brancas e roxas escuras, com o símbolo do clã Yamanaka nas costas, e tinha cabelos loiros e olhos azuis. Seu nome não era conhecido pelos membros do conselho, mas ele estava claramente aqui a mando do daimyo. Os 3 atravessaram a sala. Ozai ocupou seu lugar em um pódio na frente da mesa e se sentou. Jiraiya e Tsunade se aproximaram do homem. Primeiro, antes de começarmos, todos os membros estão aqui? O daimyo perguntou, olhando ao redor com uma expressão vazia, não vendo assentos vazios. Algum dos chefes do clã está sendo substituído hoje? Ao receber não como resposta, o daimyo falou. Bom, disse o daimyo, agora, vocês provavelmente estão se perguntando por que foram chamados aqui hoje. Tsunade, por favor, explique. Tsunade assentiu e disse, antes de começarmos, tenho algo a anunciar. Há 2 dias, o Conselho Civil foi dissolvido, pois eles mostraram que foram incapazes de manter segredos ou permanecer imparciais em certas situações. Como ela mostrou maturidade e a capacidade de ver além de seus próprios problemas, permiti que Mebuki Aruno se sentasse como uma única conselheira que permanecerá encarregada de assuntos civis. A mulher sorriu agradecida para a mulher. Ela tinha visto quão fora de controle e arrogante o Conselho Civil estava de antemão, e ela tinha a sensação de que se continuasse algo muito estúpido iria acontecer. Todos os membros do Conselho Ninja concordaram com a cabeça, pois viram que Mebuki era capaz de permanecer imparcial e agia como uma área cinzenta nesses tempos. Tsunade continuou, seguindo em frente, a primeira questão é a condenação de Sasuke Uchiha. A segunda é a fuga de Naruto Uzumaki. O daimyo assentiu e disse, depois de examinar todas as evidências, estou surpreso que isso tenha sido permitido. Eu li sobre Sasuke Uchiha com as informações que me foram dadas pelos vários relatórios encontrados na aldeia. Já marcou um risco de fuga antes de sua deserção. De acordo com seus crimes, Sasuke Uchiha deve ser destituído de sua patente ninja, ter todas as informações da Vila Oculta do Som extraídas e qualquer informação envolvendo Konoha apagada. Depois de ter seu chakra selado, ele será sentenciado para a vida na prisão de sangue. Ao fazê-lo, seus bens serão liquidados. Isso trouxe alguns acenos do grupo. Sasuke era um trunfo com certeza, mas o garoto era um risco óbvio de fuga e ele era obviamente mentalmente instável. Ficou claro que algo precisava ser feito. Mebuki sabia que ela receberia uma bronca de seu marido, mas ela não se importou. Tsunade disse, com esse assunto resolvido, vamos passar para o assunto de Naruto Uzumaki. Tsumi disse de repente, se você estiver pronta para trazê-lo de volta para ser julgado, posso enviar alguns dos meus melhores rastreadores sob suas ordens, Tsunade-sama. Tsunade assentiu e disse, enquanto eu te agradeço, Tsumi, nós temos um assunto mais urgente para tratar envolvendo Naruto Uzumaki, além de sua deserção. Houve um momento de confusão de todos, exceto de Inoishi, que assentiu em compreensão. Tsunade continuou, nós passamos a acreditar que houve uma conspiração que teria Naruto Uzumaki expulso da vila por acusações falsas. Uma conspiração da qual alguns de seus filhos podem ter participado sem saber.
Isso foi recebido com olhares de surpresa do conselho e indignação de alguns dos mais descarados, ou seja, Tsumi. Meu filho Kiba nunca trairia um de seus companheiros, ela gritou. Lealdade é algo que está ligado a todos os membros do clã Inuzuka. Gritos semelhantes vieram dos chefes dos clãs defendendo seus filhos. O daimyo bateu seu martelo fazendo com que a conversa parasse. Ele disse, não estamos aqui para acusar a culpa. Graças às habilidades investigativas de Noishi Yamanaka e Jiraiya, encontramos provas de que eles não participaram voluntariamente dessa conspiração. Também acreditamos que temos os responsáveis por essa conspiração como nós vamos. Isso resultou em uma série de murmúrios do grupo. O fato de que uma conspiração havia sido montada na infraestrutura de sua própria aldeia. O daimyo então se levantou e disse, tragam o acusado. As portas do tribunal se abriram e alguém foi guiado para dentro. A figura estava bem amarrada em correntes cobertas com selos especiais de supressão de chakra. Suas mãos estavam algemadas com algemas especiais que mantinham suas mãos separadas e colocavam linhas de metal entre os dedos para impedi-lo de usar sinais de mão para técnicas. De pé na frente e atrás dele estavam 2 ambu cada, para um total de 4. Todos eles estavam prontos para executar o homem caso ele se movesse de uma maneira que eles não gostassem. Depois de ser trazido, Danzo foi empurrado pela ambu de joelhos. A visão do conselheiro do Hokage de joelhos e acorrentado chocou os chefes do clã enquanto eles olhavam com choque. Isso os deixou incrivelmente nervosos quando perceberam que essa conspiração estava no alto da estrutura de poder de Konoha. Tsunade não se permitiu sorrir, mas ela sentiu uma grande realização ao ver o homem que tentou fazer com que seu afilhado fosse acusado e preso, enquanto o traidor Uchiha era libertado. Flashback, 3 dias atrás. Tsunade sentou em sua cadeira enquanto ele tamborilava com os dedos em sua mesa sentindo-se um pouco nervosa. Por que ela não estaria nervosa? Ela estava prestes a entrar em uma profunda batalha política com o daimyo para determinar a futura liberdade de seu afilhado. Ela, Inoishi e Jiraiya passaram muitas horas tentando obter as informações necessárias. Ela passou por vários relatórios de missão com Jiraiya enviando uma mensagem para sua rede de espionagem para entrar em contato com os clientes que pagaram pelas missões, o que foi bastante fácil graças à convocação menor que ele usou. Inoishi passou por todos os membros das equipes de Konoha, até mesmo o Sensei, para ajudar a ter sua perspectiva das missões, pelo menos aquelas em que estavam. Os membros de cada equipe foram rápidos em apontar as inconsistências nos relatórios da missão. Bem, exceto Sakura quando se trata da missão da onda, pois ela, junto com Kakashi, não. Os 3 ficaram chocados ao descobrir que os relatórios de missão que encontraram foram alterados, mostrando que Sasuke era um ninja exemplar, Sakura acima da média e Naruto sendo, em suma, um peso morto. Eles originalmente suspeitavam de Kakashi, mas depois de comparar sua escrita à mão de alguns papéis recentes, tendo sido emoldurado por um professor na época, para comemorar a época. Depois de perceber pequenas diferenças na escrita que não poderiam ser feitas por Kakashi, eles acreditaram que tinham provas suficientes para tirá-lo da suspeita. Eles teriam entrado em mais detalhes sobre quem estava sujo, mas eles tinham que trazer provas suficientes para convencer o daimyo e eles não tinham tempo. Ela discretamente olhou pelo canto do olho para Danzo, Omura e Koharu. O trio estava atualmente em seu escritório esperando o daimyo chegar também, sem dúvida para bombardeá-lo com acusações forjadas de Naruto e evidências falsas. Enquanto Danzo escondia seu poço, os outros 2 mantinham um nível de presunção sobre eles tão velhos que eles achavam que não tinham sido expostos. Tsunade respirou fundo para se acalmar, antes que o interfone em sua mesa ligasse. Senhora Tsunade, a voz da secretária disse, o daimyo chegou. Tsunade soltou um suspiro para acalmar seus nervos e disse, deixe-o entrar. A porta se abriu para revelar o daimyo ladeado por 2 de seus guardas ninjas pessoais, vestindo o traje familiar dos guardiões ninja. Embora ela não pudesse vê-los, ela só podia adivinhar que os outros estavam se movendo ao redor da torre apenas por precaução. Senhor daimyo, Tsunade disse com um tom respeitoso, eu lhe dou as boas-vindas à nossa aldeia, mas eu gostaria que fosse em circunstâncias muito melhores. O daimyo assentiu e disse, eu entendo que este assunto é da maior importância, especialmente considerando como ele gira em torno da segurança da minha vila ninja. Tsunade assentiu antes de se virar para os 3 conselheiros e dizer, vocês 3, fora. Os 3 conselheiros pareceram chocados com a demissão repentina de Tsunade dos 2 não se acomodou bem com eles. Lady Tsunade. Danzo disse enquanto tentava convencê-la a deixá-lo ficar, mas ela o cortou.
com um tom frio e gélido que não deixou espaço para discussão. Danzo Shimura, eu não sei quem você acha que recebeu o que você puxou alguns dias atrás, mas eu não vou permitir que você tente minar minha autoridade novamente. Agora, você e os outros conselheiros podem se levantar e ir embora. Este é um assunto muito importante e não quero que nenhuma informação desnecessária seja divulgada. Omura e Koharu pareciam chateados, e Danzo não disse nada, seus anos de treinamento mental o impedindo de mostrar seu aborrecimento. Ele começou a focar seu chakra em seu olho oculto do Sharingan, colocando sugestões na cabeça da mulher. No entanto, depois de descobrir o uso de Genjutsu nos membros de Konoha, Jiraiya e Tsunade vieram preparados. Sob sua mesa, Tsunade aplicou um pouco de chakra em um selo que estava escondido da vista. Um selo especial anti-Genjutsu que Jiraiya desenvolveu. Eu disse para você sair, Tsunade disse com a mesma firmeza. Se Danzo ficou surpreso, não demonstrou. Ele simplesmente franziu a testa e saiu seguido pelos outros anciãos. Os guardas do Daime olhavam o grupo com curiosidade e estavam se certificando de que os dois velhos e a velha saíssem do escritório e ficassem do lado de fora. Quando a porta se fechou, o Daimyo virou-se para o trio restante na sala. Estou surpreso que você tenha se livrado da Tsunade de sua conselheira, o Daimyo disse, curiosidade clara em seu tom. Tsunade respondeu, eu confio nele tanto quanto eu poderia jogá-lo. Jiraiya deu um passo à frente e disse, Senhor Daimyo, você está ciente da situação envolvendo Sasuke Uchiha e Naruto Uzumaki, correto? Daimyo assentiu e disse, sim, me disseram que o menino Uchiha havia retornado de uma missão S-Rank para espionar a aldeia do Som Escondido e foi atacado por seu ex-companheiro de equipe Naruto Uzumaki. Agora eu ouvi que o mesmo menino desertou a vila. Tsunade suspirou e disse, Senhor Daimyo, não havia missão de espionar a vila do Som. O velho pareceu chocado ao ouvir isso. Usando o silêncio como uma chance de continuar, Jiraiya disse, primeiro de tudo, Sasuke foi considerado um risco de fuga pelo Sandaime antes de sua morte. Jiraiya então passou a entregar ao homem uma pasta. O Daimyo pegou e folheou os vários papéis. Ele ficou surpreso ao ler que várias coisas nos arquivos não correspondiam ao que foi enviado a ele. Inoishi continuou de onde Jiraiya parou, dizendo, aprendemos recentemente que o psicólogo encarregado das avaliações mentais de Sasuke foi subornado para manter o estado mental de Sasuke em segredo. Aparentemente, Sasuke ficou terrivelmente traumatizado pela morte de sua família. O Daimyo ficou chocado enquanto folheava os papéis. Ele encontrou um monte de papéis financeiros que tinham o nome do psicólogo. Foram enviadas quantias bastante grandes de dinheiro, em datas que coincidiam com as datas das avaliações. Inoishi continuou, depois de perceber a corrupção, eu mesmo passei pela mente de Sasuke. Ele sofre de um enorme complexo de inferioridade e superioridade, assim como o PTSD, depois de ser preso em um poderoso genjutsu por seu irmão Itachi quando ele deixou a vila. O Daimyo vasculhou os papéis e ficou chocado com isso. Os papéis que lhe deram estavam completamente errados. Sasuke não era um príncipe que recebeu uma grande missão, ele era um traidor e um mentiroso. No entanto, ele também estava curioso sobre algo. E aquele menino Uzumaki? Ozai perguntou, com uma sobrancelha levantada, como ele se encaixa nisso? Jiraiya disse, eu posso responder isso para você. Você vê, Naruto foi considerado o último morto de sua classe. No entanto, isso não foi devido à falta de talento, mas sim um preconceito em relação a ele. Naruto, ao que parece, preferia grandes reservas de chakra. Muito mais do que um aluno normal da academia deveria ter. Os professores não perceberam isso imediatamente e o rotularam como uma causa perdida. Em um ponto, eu mesmo comecei a treinar Naruto e descobri que o menino era um diamante em bruto. O Daimyo estava agora examinando mais alguns papéis. Ele encontrou os relatórios da missão que elogiavam Naruto pelo trabalho que ele fazia, bem como uma observação de Jiraiya das habilidades e habilidades de Naruto. Ele teve que admitir, apesar de não ser um ninja, que as realizações de Naruto eram bastante impressionantes, embora as pessoas não parecessem querer treiná-lo por ser uma causa perdida. Ele também os comparou com os relatórios falsos e foi imediatamente capaz de identificar as palavras tendenciosas e elogios falsos do menino Uchiha. O Daimyo então se virou para o trio e disse, por que eles fariam isso? Por que esse favoritismo tão descarado? Jiraiya respondeu, nós não temos certeza. Neste ponto, podemos apenas especular que os civis, e alguns de nossos shinobi, mostram favoritismo em relação a Sasuke por seu status de membro do clã Uchiha.
Alguns deles provavelmente pensam que entrando as boas graças de Sasuke, ele iria retribuir em espécie no futuro. O daimyo assentiu. Ele tinha visto algumas pessoas tratarem os nobres e ricos da capital melhor do que outras. No entanto, havia uma última coisa que o preocupava. E o menino Uzumaki, ele perguntou, por que eles guardariam tanto rancor dele? Tsunade suspirou e disse, Naruto Uzumaki é o carcereiro da raposa de 9 caudas. O daimyo pareceu surpreso com isso e ficou chocado. Ele tinha ouvido através de alguns membros de sua corte que o Jinchuriki de 9 caudas estava entre a aldeia da Folha. O pensamento de Naruto virando aquela fera enorme contra a vila em vingança o fez suar frio. Tsunade rapidamente viu o olhar em seu rosto e rapidamente acrescentou, Inoishi fez uma avaliação mental um tempo atrás. Ele estava mentalmente são. No entanto, descobrimos que pode ter havido uma conspiração para incriminar Naruto por agredir Sasuke, possivelmente tentando assassinar ele, mandando Naruto para a prisão e saindo com um tapa no pulso. A cor voltou ao rosto do homem quando percebeu que a ameaça do 9 caudas não estava presente. No entanto, a palavra conspiração imediatamente fez uma expressão mortalmente séria surgir no rosto do homem mais velho. Que conspiração? Ele perguntou. Jiraiya respondeu, entre os relatórios de missão falsos que descobrimos, fiz uma avaliação mental na equipe de resgate para obter algumas imagens claras do que aconteceu. Em suas memórias, senti um genjutsu, muito discreto, sendo colocado sobre eles para fazer eles vão atrás de Naruto. Tudo isso centrado em uma pessoa. Danzo Shimura. Fim do flashback. Tsunade sorriu para si mesma quando viu Danzo ajoelhado. Depois de dar-lhe as provas, Ozai deu 3 dias para obter as provas de que precisavam. Com muitos Yamanaka, depois de se certificar de que não estavam no bolso de Danzo, descobriu algumas coisas muito interessantes sobre Danzo. Eles descobriram que Danzo havia subornado, chantageado ou simplesmente possuído várias pessoas no departamento de registros, permitindo que eles falsificassem relatórios de missão. Eles também descobriram que o clã Uzumaki havia sido eliminado dos registros históricos da vila, o que irritou seriamente o Kage Loiro. Sabendo que Omura e Koharu estavam envolvidos de alguma forma, os 2 assessores foram levados ao departamento de IT dependendo de quem eles eram. Alguns deles eram difíceis e outros cederam imediatamente sabendo que o gabarito estava pronto em troca de uma sentença mais leve, ou apenas para sair do polegar de Danzo. Eles também descobriram que Omura e Koharu tiveram parte nessa conspiração. Quase imediatamente, e muito discretamente, os 2 anciãos foram colocados sob prisão de 1 hora com seus bens sendo apreendidos. O daimyo olhou para o homem e disse, Danzo Shimura, você foi levado a este tribunal para enfrentar as seguintes acusações, conspiração contra um ninja de Konoha, conspiração para cometer traição, obstrução de justiça e abuso de poder. Pleitear. Danzo olhou para o daimyo e respondeu, sem culpa. O daimyo respondeu, o réu se declarou inocente. Deixe os registros mostrarem isso. O resto do conselho murmurou entre si. O daimyo continuou, você pode dizer que é inocente, mas temos muitas evidências que mostram o contrário. O homem listou todas as evidências fornecidas pelas investigações e exames do trio. Obviamente, o conselho ficou chocado com o que ouviu. Eles também haviam levado as palavras dos instrutores da academia ao pé da letra quando se tratava das notas. Muitos deles se batiam por não perceber que haveria algum preconceito e raiva em relação ao menino por seu fardo. Eles também ficaram chocados que Danzo conseguiu puxar tudo isso. Danzo ficou chocado ao descobrir que muitos de seus negócios sujos haviam sido expostos. Embora fossem recentes, eles não conseguiram obter nada do passado, felizmente. No entanto, se a investigação continuasse, seria apenas uma questão de tempo até que isso acontecesse. Você ouviu a evidência, disse o daimyo. Você tem algo a dizer em sua defesa, Danzo Shimura. Danzo olhou para o daimyo, percebendo que o gabarito estava pronto. Ele rosnou, eu fiz isso por Konoha. Tsunade zombou e disse, trabalhando para ter um menino inocente banido, ou pior, e ter um traidor perdoado? Como isso foi para o bem de Konoha? Danzo respondeu, o Kyuubi Jinchuriki estava se tornando muito poderoso. O Jinchuriki foi feito para ser a principal defesa de nossas aldeias contra as outras aldeias e segurando o mais poderoso da besta com cauda, faz dele nossa arma mais poderosa. Inoishi perguntou, e o que o Uchiha joga nisso? Com um bufo, Danzo respondeu, eu não tenho que explicar tudo para você. A história saberá que estou certo.
Os Jinchuriki foram feitos para serem armas de guerra e deveriam ter permanecido como armas de guerra. Jiraiya rosnou, e você se pergunta por que o segundo não o nomeou para o título de Hokage. O exposto de Danzo olhou com ódio para Jiraiya, enquanto seu olho oculto do Sharingan queimava enquanto ele desejava usá-lo. Você é um tolo sentimental, Jiraiya. Você sofreu uma lavagem cerebral pelo coração sangrando de Sarutobi. Suas noções de paz tornaram esta vila fraca. Com as 9 caudas como nossa arma pessoal, teríamos exterminado as outras vilas, deixando Konoha no topo do mundo, onde deveria estar. Para os outros, Danzo parecia um patriota enlouquecido. Ele não estava ganhando nenhum aliado aqui ou em qualquer outro lugar da sala. Já ouviu o suficiente, disse o Daimyo. Você ouviu as evidências. Qual é o seu julgamento? Aqueles que o consideram culpado. Praticamente todas as mãos levantadas na sala. Inocente? Nenhuma mão foi levantada. O veredicto está dado. Danzo Shimura, você é considerado culpado de todas as acusações. Você será sentenciado à morte amanhã às 10 horas. Tribunal suspenso. Apesar do revés, Danzo não entrou na tangente como muitos esperavam. Ele foi conduzido para fora da sala, não muito gentilmente, pelos guardas. Ele manteve a cabeça erguida com dignidade, pelo menos a dignidade que um homem condenado a morrer tinha. Estou feliz que o assunto esteja resolvido, o Daimyo disse. Agora vamos para o nosso próximo assunto. O assunto envolvendo Sasuke Uchiha. Ao dizer isso, Mebuki Aruno se levantou e perguntou, Daimyo-sama, permissão para falar. O velho virou-se para a mulher e disse, permissão concedida, Lady Aruno. A mulher disse, eu entendo que o menino cometeu traição, e a punição para isso é a execução. Existe uma razão para ele estar sendo autorizado a viver? Também contamos essa informação para o resto da aldeia? A mulher não estava tentando manter o menino traiçoeiro vivo, ela estava apenas apontando um fato. Ela mesma sabia como os membros da vila praticamente elogiavam o chão que o Uchiha pisava por causa de seu status como membro de um dos clãs fundadores de Konoha. Se o Uchiha fosse executado, provavelmente haveria um motim, o que poderia colocar as pessoas em perigo. O Daimyo disse, eu entendo suas preocupações, Senhora Aruno. No entanto, isso não está em discussão. Inoishi, por favor, compartilhe conosco o que você aprendeu com a mente do Uchiha. Inoishi deu um passo à frente e disse, primeiro, Sasuke Uchiha não foi sequestrado como muitos civis gostariam de acreditar. Ele partiu de boa vontade. Depois de examinar as memórias dessa missão dos membros da equipe de resgate, Shoji Akamishi, Rock Lee, Neji Hyuga, Shikimaru Nara e Kiba Inuzuka, descobrimos que Sasuke aparentemente tinha ido para o poder, como ele foi visto, por Rock Lee, brevemente em um estado transformado como os membros do agora falecido Ninja do Som. Os membros do Conselho Shinobi estavam murmurando entre si. Depois de ouvir isso, ficou óbvio que o Uchiha era um traidor da vila, especialmente porque ele foi até aquele monstro Orochimaru. Mebuki Aruno suspirou mentalmente de seu assento. Ela tinha ouvido falar de como Sasuke era um prodígio entre os restos de seu clã, mas ela não o viu. Quando sua filha estava crescendo, ela tinha ouvido falar que ele era um ótimo aluno, e parecia que era verdade. No entanto, ela ouviu e o quão frio ele estava. Sinceramente, isso a deixou com medo do que aconteceria se ele se casasse com sua filha. Agora ela só esperava que o que acontecesse depois disso tirasse sua filha dessa fase tola de amor em que ela estava. Inoishi continuou, também examinando as memórias mais recentes de Sasuke, eu aprendi que as histórias de Naruto acessando o chakra da Kyuubi eram de fato verdadeiras, mas foi somente depois que Sasuke ativou voluntariamente seu selo de maldição. A luta de Naruto foi claramente uma luta para sobreviver, não uma tentativa de matá-lo como Danzo tentou fazer parecer. O Daimyo assentiu e disse, em vista disso, acredito que a morte seria muito rápida para ele, é por isso que estou mandando para a prisão de sangue. No entanto, eu entendo que muitos de vocês são para a punição usual de execução. Os membros do conselho estavam divididos sobre a punição neste momento. Enquanto muitos deles queriam que Sasuke fosse executado, eles também podiam ver o motivo disso. Sasuke, como muitos Uchiha antes dele, se orgulhava de seu Sharingan. Fazer isso seria, sem dúvida, uma punição muito mais adequada e poderia ver as razões. O Daimyo disse, com isso em mente vamos levar à votação. Tudo pela execução de Sasuke Uchiha? Tsumi e Mebuki levantaram as mãos. Agora, aqueles definidos para a prisão perpétua? Iashi, Shibi, Inoishi, Shouza e Shikaku levantaram as mãos.
O daimyo disse, a moção está concluída. Sasuke será colocado no castelo Uzuki, pelo resto de seus dias. Inoishi Yamanaka, você deve imediatamente começar a vasculhar a mente de Sasuke Uchiha. Retire todos os segredos da Vila do Som e acabe com todas as coisas. Ele conhece de Konoha. Há algum outro assunto que devemos discutir? Foi nesse ponto que Ashi perguntou, o que deve ser feito com o menino Uzumaki? Ele deve ser colocado no livro de bingo? O daimyo disse, depois de olhar as coisas, foi decidido que Naruto fugiu por medo de sua própria segurança. Ele não será colocado no livro do bingo, pois não cometeu nenhum grande crime. No entanto, se ele for encontrado, o shinobi devemos tentar raciocinar com ele e convencê-lo a voltar. Devemos manter isso em segredo, no entanto, pois não podemos deixar as outras aldeias saberem que perdemos nosso Jinchuriki. Os outros assentiram em compreensão. Ficou claro que Naruto saiu porque ele acreditava que não havia outra maneira de fugir daqueles que queriam controlá-lo e enviaram o grupo de ninjas atrás dele. Além disso, sem seu Jinchuriki residente, a frase soando estranha em suas línguas, algumas das outras aldeias podem se tornar encorajadas. Quando o grupo saiu, eles não perceberam que tinham um visitante indesejado. No canto da sala, um pequeno objeto estava no canto, escondido da vista. O objeto era semelhante a uma aranha e tinha uma grande câmera montada nas costas. A câmera estava em uma junta esférica permitindo que ela se movesse. Também foi camuflado, fazendo com que pareça invisível. De volta à lua com Merlin e Naruto. A tela principal da base de Merlin mostrava a imagem do julgamento ao Galvan e ao humano. Naruto apenas olhou em choque ao ver o julgamento e ficou surpreso ao ver Tsunade tomar conta das coisas ao lado do daimyo, Jiraiya e Inoishi. E eles dizem que não há nada de bom na TV hoje em dia, Merlin murmurou enquanto dava uma mordida no que parecia ser um inseto. Eu descobri sobre o julgamento através dos meus drones espiões. Eu tive a sensação de que você iria querer para assistir, Naruto. O loiro, por sua vez, acenou com a cabeça e perguntou, obrigado. Pelo menos eu sei que nem todos se voltaram contra mim. Há uma coisa que eu não entendo. Por que aquele cara Danzo tentaria isso? Quero dizer, eu sei que muitas pessoas me odeiam por causa da bola de pelo, mas por quê? Merlin suspirou e disse, verdade seja dita, é difícil entender os motivos. No caso de Danzo, foi pelo poder. Ele viu uma chance de sua vila se tornar grande e eterna com o poder das 9 caudas e foi com ele. Você precisa entender que existem pessoas como esse Naruto. Aqueles que jogam fora seus companheiros e aliados por poder, dinheiro ou qualquer outra coisa. Mas pior são aqueles que não têm significado por trás. Suas ações. Eles só querem ver o mundo queimar. Naruto estremeceu com o pensamento, e assentiu. Orochimaru experimentou em humanos para obter poder e traiu sua aldeia. Sasuke se juntou a ele em sua busca por vingança. Danzo tinha sido um mestre de marionetes. Então, o que isso significa para você, garoto? Merlin perguntou. Você pretende voltar para sua aldeia agora que sabe que Danzo estava por trás de tudo isso? Naruto suspirou e disse, eu não sei, Kaeru-sensei. Depois de tudo o que aconteceu, eu não sei se devo voltar para Konoha ou não. O alienígena anfíbio assentiu e disse, não se preocupe, Naruto. Quando chegar a hora, você saberá o que fazer, e não me chame de Kaeru. Naruto riu um pouco do alienígena e deu uma mordida na barra que ele estava comendo. Naruto imediatamente empalideceu e engasgou levemente. Ele olhou a barra e disse, eu sei que essas barras devem ser nutritivas, mas elas têm que ter um gosto tão ruim. Merlin foi em direção à sua própria refeição e disse, bem, se você tiver problemas com isso, talvez você deva comer um pouco da minha. Ao ver uma coleção do que parecia ser insetos antigos secos, Naruto imediatamente negou. Não, obrigado. Eu estou bem, Naruto disse rapidamente antes de dar outra mordida na barra de degustação horrível. Naruto mentalmente chorou e pensou, sinto falta de Shiraku.